E aí galerinha, aqui é o Prof. Dinho de Biologia e hoje nós vamos ver uma dica super importante para os vestibulares da região norte, centro-oeste do país e também para o Enem. Alterações cromossômicas. Alterações cromossômicas são modificações súbitas em genes ou cromossomos, podendo acarretar variação hereditária, ou seja, todas as alterações que possam acontecer no nosso DNA, que são chamadas de mutações gênicas ou também mutações cromossômicas, elas vão alterar não só a estrutura do cromossomo, mas também podem alterar a quantidade, o número de cromossomos. Entenda bem, nós temos então ali uma formação de uma célula que a gente chama de célula diploide a partir de duas células haploides. As células haploides são aquelas que são gametas. Então, qual é o número, né, se a gente for basear na parte cromossômica humana, né, no cariótipo humano, nós temos então o gameta masculino com 23 cromossomos, assim como os gametas femininos com 23 cromossomos. Quando existe a fecundação, do espermatozoide com o óvulo, nós temos então ali dois conjuntos de 23 cromossomos que vão formar 46 cromossomos. 23 do pai e 23 da mãe. Então por isso que a gente fala, né, que essas alterações cromossômicas, essas mutações, elas são hereditárias, tá? E são mutações que podem ser silenciosas. Ou seja, essas mutações silenciosas podem alterar, por exemplo, a estrutura de uma proteína, pode alterar o funcionamento de uma proteína e etc. E podem, inclusive, ser letais, ou seja, ela pode levar a óbito, levar à morte de um determinado indivíduo. Agora, existem algumas mutações, porque a gente não pode falar, a gente sempre escuta, né, a palavra mutação e acha que isso é um aspecto extremamente negativo. Pelo contrário, quando existe ali a formação de uma nova espécie, né, segundo a teoria da especiação biológica simpátrica, nós temos ali mutações que podem ser positivas. E essas mutações podem gerar espécies diferentes, tá? Agora, as mutações negativas, como eu falei para vocês que elas são silenciosas, essas mutações elas podem ser acarretadas por 3 agentes mutagênicos. O primeiro agente mutagênico é o agente físico, que é aquele por radiação, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um câncer de pele, ela é baseada à influência de uma mutação a partir de uma radiação ultravioleta, né? Por isso que a gente tem raios UVB, UVA, é por isso que a gente usa, por exemplo, protetor, bloqueador solar, né, que muita gente acha que ele passa uma vez e tá bom, ele já tá seguro, né, completamente seguro. Na verdade, ele tem um fator de proteção que vai até 1 hora, 1h30 no máximo, né, e depois a pessoa tem que passar de novo. E essas mutações também podem ser por outras radiações. Alfa, beta, gama, o raio-x, né? As pessoas que trabalham em centro de radiologia, às vezes alguns alunos me perguntam, pessoal, é aquelas pessoas, né? O radiologista que trabalha, o técnico em radiologia, ele não vai estar exposto demais? É claro que existem itens de segurança, né? Como algumas paredes envolvidas com chumbo, que neutralizam, né, a passagem dessa radiação, coletes com chumbo, etc. É por isso que eles, inclusive, se aposentam mais cedo, né? Porque eles estão expostos a vários altos índices de radiação. E nós temos também a segunda tipo de mutação, tá? De agente mutagênico, que é o químico. Então nós temos a colchicina, o benzeno, né, o gás mostarda, o agente laranja, que está muito presente em composições de agrotóxicos, que são agentes que mudam a estrutura do DNA, que podem fazer com que um pedaço do DNA seja deletado, né? Um pedaço seja translocado, ou às vezes um pedaço seja duplicado. Então tudo isso é um fator recorrente nesse tipo de mutação. E a mutação, o agente mutagênico, que é o biológico.
Biológico é aquele agente que pode ser causado, por exemplo, por um vírus. Um exemplo muito simples é o vírus HPV, que é o vírus do papiloma humano, tá? Ele vai causar, tanto em meninos quanto em meninas, né, principalmente nas meninas, o câncer ginecológico, né, nos homens o câncer pode afetar a genitália, né, os testículos, a mulher que pode afetar o ovário, o útero, principalmente o colo do útero e por aí vai. Ou seja, mudou, tá, a parte do DNA, infelizmente, né, vai sim promover essa mutação que é extremamente negativa, beleza? Então vamos lá para a questão, né, para a gente resolver essa questão. Então, galera, olha só esse slide, né? Eu vou falar um pouquinho de cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo, pessoal, é como a identidade, tá, genética dessa pessoa na forma de cromossomos que estão compactados. Geralmente em laboratórios eles fazem isso usando inclusive um agente mutagênico que eu falei para vocês, que é um agente químico chamado colchicina. A colchicina, ela tem o papel de paralisar a divisão celular na metáfase. Então, como ela paralisa, né, a metáfase, a gente sabe que na divisão celular é o auge da compactação, tá, do nosso material genético, então toda a cromatina está compactada na forma cromossômica, e aí você tem aí nesse quadro, tá, os pares de cromossomos, onde nós temos nesses pares de cromossomos que eu estou circulando aqui para você, tá, esses cromossomos que são chamados de cromossomos autossômicos, tá, ou seja, cromossomos que vão do par 1 ao 22. E esses dois últimos aqui, galera, é o par sexual. Se for esse par aqui que é análogo, ou seja, que é diferente, tá vendo que tem um cromossomo grandão e um pequenininho? Isso aqui vai ser o XY, ele é o homem. Se for esse par de cromossomo onde tem dois grandões, tá? Dois cromossomos grandões, e eles são iguais, eles são homólogos, a gente tem aqui um XX, ou seja, uma mulher. Então aqui, ó, a gente tem uma referência, tá, morfológica dos cromossomos e do número de cromossomos que pode variar dependendo da mutação, beleza? Então vamos lá a questão. O cariótipo abaixo representa um cariótipo de uma pessoa com trissomia do par 18. Você vê que está até circulado aqui já, ó. O que é uma trissomia? Tem ali um par, deveriam ter 2 cromossomos, e ali tem 3 cromossomos. Galera, essa trissomia do par 18, ela é chamada de trissomia ou síndrome de Edwards, tá? Assim como se tivesse aqui 3 cromossomos no par 13, seria uma trissomia, uma síndrome de Patau. Ou se tivesse aqui 3 cromossomos no par 21, nós teríamos aqui uma síndrome de Down, né? Que é até mais comum, a gente vê aí muitas pessoas, eu mesmo tenho alunos, né, com síndrome de Down, já tive outros alunos com síndrome de Down, que são inclusive muito inteligentes, né, e bastante responsáveis na escola. E olha só o que eu falei aqui para vocês, galera, no cariótipo. Lembra que eu falei que um cromossomo grandão e um pequenininho é o XY, e 2 cromossomos grandões é o XX? Então o que ele está perguntando? Sobre essa pessoa, podemos afirmar que seu número de cromossomos é normal? Não é normal, né, galera? Tem que ter 46 cromossomos. 46 cromossomos. 23 do pai e 23 da mãe. Se eu tenho um cromossomo a mais no par 18, eu tenho 47. Então já é uma alteração. Então não é a letra A. Letra B. Ela apresenta um cromossomo 18 a mais que o normal, totalizando 47 cromossomos? Aí é a resposta. Resposta letra B. Mas vamos dar uma olhadinha na C, na D e na E? Na C, ela apresenta 18 cromossomos a mais que o normal? Não, não é 18 cromossomos, né? Se você contar, inclusive, no cariótipo, vai ter 47 e não 18 a mais, e sim 1 apenas a mais. Letra D. Apesar do número alterado de cromossomos 18, não ocorrem variações em seu corpo, sendo esse indivíduo normal. Não é um indivíduo normal. No par 18, inclusive na síndrome de Edwards, ele provoca inclusive óbito
recente. Às vezes a criança pode nascer morta, ou se tiver ali algumas alterações com Edwards, ele pode acarretar nele má formação fetal, má formação cardíaca, má formação renal e várias outras malformações que vão levar esse indivíduo a óbito. E letra E, essa pessoa, né, apresenta cromossomos dentro da média, pois na espécie humana observa-se uma variação entre 45 a 50 cromossomos. Negativo, tá, gente? Ser humano, apenas 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Beleza? Portanto, questão letra D. Beleza? Abração, galera. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo. Fiquem com Deus.